Olá, eu vou mostrar para vocês agora os relatos de casos que o meu colega engenheiro de segurança do trabalho disponibilizou para mim. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a esse meu colega por ele ter se disponibilizado a contar alguns fatos que ocorreram ao longo da carreira dele enquanto engenheiro de segurança do trabalho. Então, meu muito obrigada a esse colega. E para preservar o anonimato dele e também para garantir que o local que ele atuou não seja identificado, eu mesma vou fazer a leitura dos relatos que ele me passou e eu fiz alguns ajustes nesse relato no sentido de manter a ética e não expor o nome dele e nem das instituições que ele ou o colega dele atuaram. A principal atribuição do engenheiro de segurança do trabalho é atuar na gestão de segurança e saúde ocupacionais dos mais variados tipos de empresas e atividades. Para atuar com sucesso, é necessário que o engenheiro conheça bem os processos e as condições ambientais do trabalho, pois dessa forma poderá criar métodos, procedimentos e medidas de controle que visem minimizar os riscos de acidentes e os danos à saúde. As medidas de controle podem ocorrer das mais diversas maneiras, como a simples mudança de layout, alteração do processo de trabalho, adequação de máquinas e equipamentos, como a colocação de proteção de partes móveis, por exemplo, adoção de equipamentos de proteção coletiva e recomendação da utilização dos equipamentos de proteção individual. Outra atividade de relevância do engenheiro de segurança do trabalho diz respeito à elaboração e realização de treinamentos diversos. Cabe ressaltar que as ações do engenheiro de segurança do trabalho devem sempre estar em consonância com a medicina do trabalho. Como principal exemplo dessa sinergia, podemos citar a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. No primeiro, a Engenharia de Segurança do Trabalho procura analisar as condições ambientais de trabalho que o colaborador está exposto, identificando os riscos físicos, químicos, biológicos e propor medidas de controle. De posse desse documento, a medicina do trabalho define as ações relacionadas à saúde do trabalhador que devem ser tomadas como estabelecimento dos exames específicos necessários, sejam eles admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, periódico ou de mudança de função. Como experiência, posso citar algumas que vivenciei quando trabalhei em uma obra de construção de rodovia pública municipal em uma capital do Brasil, entre 2011 e 2013. Essa era uma obra de infraestrutura, construção pesada, grau de risco 4, o maior de acordo com o estabelecido pela NR4, que teve no seu período de pico mais de 4.000 trabalhadores próprios. No SESMIT, chegamos a ter 13 engenheiros de segurança do trabalho, 2 médicos do trabalho, 25 técnicos de segurança do trabalho, 1 enfermeiro do trabalho e 7 técnicos de enfermagem do trabalho. Um caso que chamou a atenção ocorreu ainda em 2011 em nosso canteiro central, local onde havia uma usina de concreto, de asfalto, fábrica de pré-moldados e sede administrativa. A usina de concreto que possuíamos era do tipo Talgo, onde o processo não era totalmente automatizado, exigindo que o trabalhador tivesse contato direto com os sacos de cimento, fosse no descarregamento das carretas ou rasgando os sacos para que o cimento fosse armazenado no local adequado para a fabricação do concreto. Durante este processo, ainda que os trabalhadores utilizassem uniforme, botina de segurança, respirador descartável do tipo PFF1 valvulado, óculos de segurança ampla visão, luvas e macacão do tipo Tyvek, a medicina do trabalho observou que alguns trabalhadores apresentaram dermatite de contato causada pelo cimento.
De posse dessa informação, além da mudança de setor daqueles trabalhadores que se mostraram mais propensos a essa dermatite, a Segurança do Trabalho realizou algumas alterações, como a mudança dos respiradores fornecidos, passando a fornecer um respirador com uma maior proteção contra a poeira. Diminuímos o tempo para que fosse realizada a troca dos macacões, foram realizados treinamentos aos funcionários, reforçando os procedimentos sobre a guarda e utilização dos EPIs, além de adotar um esquema de revezamento entre os trabalhadores que realizavam essa atividade. Além disso, em parceria com a gerência da obra, conseguimos agilizar a troca da usina de concreto por uma mais moderna, em que não houvesse a necessidade do trabalhador se expor muito ao cimento. Assim, conseguimos atingir nossos objetivos, sendo que o tipo de intercorrência relacionada à dermatite de contato caiu drasticamente. Outro caso também ocorreu em nosso canteiro central, onde havia um local destinado à lavagem de caminhões betoneira. Um dia, ao realizar uma ronda de segurança rotineira, o técnico de segurança do trabalho percebeu que havia um trabalhador dentro da betoneira do caminhão, realizando a limpeza interna utilizando um martelete elétrico. Ao se deparar com essa situação, o técnico suspendeu a atividade imediatamente. Com essa informação, a Engenharia de Segurança do Trabalho entrou em contato com o encarregado das betoneiras para avaliar a real necessidade de realização deste serviço. O encarregado informou que, apesar da realização da lavagem interna da betoneira com a utilização de água e alguns produtos químicos, por vezes essa medida não era suficiente, pois a parede interna não ficava totalmente limpa, ficando concreto grudado na mesma. Na necessidade de realizar essa atividade, a Segurança do Trabalho teve que fazer diversas adequações no processo para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos, quais sejam treinamento aos envolvidos nas atividades, no que diz respeito a trabalhos em espaços confinados, aquisição de medidor de gases para verificar o nível de oxigênio no interior da betoneira, aquisição de kit de resgate, preparação de local para que a carcaça do caminhão betoneira pudesse ser aterrada, fornecimento de vestimenta adequada ao colaborador e fornecimento de máscara adequada à realização da atividade. Dessa forma, a atividade passou a ser executada de forma supervisionada e com mais segurança, minimizando a chance de ocorrer acidentes ou problemas na saúde dos trabalhadores. Um outro engenheiro de segurança do trabalho, que trabalhou comigo nessa mesma obra, havia trabalhado na obra do Programa de Aceleração do Crescimento em uma comunidade de uma capital do Brasil em 2008. Essa obra também era considerada de grau de risco 4. Ele me relatou um caso interessante envolvendo a segurança do trabalho. Não relacionado às atividades de trabalho propriamente ditas, mas sim em relação à localização da obra e características da comunidade. O canteiro de obras se localizava em uma região em que constantemente havia conflito entre traficantes de diferentes facções e a polícia, não sendo raros os tiroteios. Com essa situação, foi projetada, na parte inferior de todas as edificações do canteiro, a colocação de uma placa de metal grossa com a finalidade de conter eventuais projéteis disparados em casos de tiroteios, além de orientações a todos os trabalhadores de como proceder nessas situações. Outra medida tomada foi a contratação em massa de membros da comunidade para tentar minimizar as chances de conflito. Apesar de todas essas medidas, ainda assim aconteceu um acidente fatal. Um motorista que estava dentro do veículo no canteiro de obras foi atingido na cabeça por uma bala perdida.